E eu queria entender essa linha do tempo, porque vamos pensar, a gente começou o lockdown, putz, deu merda foi em março mais ou menos, né? Mas Quando que aqui a foi que gente você não foi fez lockdown. atrás? Aqui a gente não fez, É, Rogério. Nós fizemos o Plano São Paulo. Fizemos tá. restrição de horário, de funcionamento, de atividades. Mas lockdown, O não. lockdown, o que caracteriza um O lockdown? lockdown é o fechamento absoluto. Fecha Você tudo. não, não vai Você não para pode fica sair em de casa, casa. fecha tudo. Você Tá, não pode sair de casa, fecha tudo. Você só tem acesso ilimitadíssimo a mercado e farmácia. tá. E posto de combustível, mas super limitado. Fora disso, nada funciona. Isso não aconteceu em São Paulo. Mas eu queria 86% das atividades aqui permaneceram funcionando. abertas. Mas eu queria entender qual foi essa ideia de buscar vacina antes de todo mundo. Como que foi? Porque eu lembro de ouvir esse negócio dessa nova gripe tá acontecendo era dezembro que a gente começou a ouvir falar, né? Não, Mas foi um pouquinho depois, só para fazer a linha do tempo correto. não aqui no Isso Brasil, tô falando no mundo. no Quando, mundo. quando No mundo já começou? foi final de dezembro, É, início de janeiro, mas ainda muito tenuamente. Agora, em como uma janeiro, coisa distante, né? isso, e começou na China, finalzinho de dezembro. Em janeiro, começou a despontar isso em outros países da Ásia e já começou também na Europa. Na Itália foi em Na janeiro, já Itália, na começou? Espanha, Ah, também Portugal, mas principalmente a Itália e a Espanha foram os países que mais sofreram. Aí no final de fevereiro você já tinha uma pandemia na Europa e na Ásia. Não tinha ainda na América Latina, não tínhamos nenhuma pessoa infectada tá. na América Latina. A primeira pessoa que testou positivo, Rogério, foi um empresário aqui de São Paulo que, voltando de Milão, ele foi passar o carnaval em Milão, chegou aqui no dia 28 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Aliás, ele chegou na terça-feira. Na quarta, ele foi internado no Albert Einstein, ele fez a testagem na terça e na quarta deu positivo. Foi a primeira pessoa a testar Caramba. positivo aqui, 28 de fevereiro. Me lembro muito bem, porque até pela data, 28 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Foi o primeiro. E nesse mesmo dia, Rogério, nós criamos o Centro de Contingência, o grupo de médicos que até hoje está funcionando e operando para nos orientar sob a direção do médico Davi Wipp. No começo foi o Davi Wipp, hoje ele integra o centro, mas é o Paulo Menezes e o João Gabardo que comanda. Foi o primeiro brasileiro a testar positivo. Aí, em março, nós começamos a ter de 1 para 10, de 10 para 20, 20 para 40, 40 para 80, 100, 120, e aí foi embora e começamos a ter os óbitos também. Em março já começamos a ter as primeiras pessoas mortas em São Paulo e em outros estados também. Mas qual foi o processo de vamos atrás de onde? Quem está fazendo essa vacina? Qual foi Aí já em abril, o Butantan já tinha um acordo com o laboratório Sinovac, o laboratório chinês privado, não é laboratório do governo chinês, é um laboratório privado, com sede em Pequim. Nós tínhamos estado com eles em agosto de 2019, quando nós abrimos o escritório de São Paulo em Xangai. Tá. São Paulo tem um escritório em Xangai, como tem em Dubai, como tem em Munique, na Alemanha, como vai ter agora em Nova York, para estimular investimentos em São Paulo e também a exportação de produtos daqui de São Paulo, industriais e do agro, para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia e para o Oriente Médio. Naquela viagem que fizemos em agosto, foi feito o acordo do Butantan com o laboratório Sinovac. Por quê? O Butantan é o maior produtor de vacinas do hemisfério sul do planeta. Caramba. Eu repito, é o maior produtor de vacinas do hemisfério sul do planeta. O Butantan é uma referência mundial. Tem 120 anos o Butantan. Tem gente que não faz ideia. É Tem que a gente associa o 120 anos. Butantan só As cobras. às cobras, é. Mas o Butantan é uma instituição científica excepcional. E o maior produtor de vacinas da América Latina, o maior do Brasil, o maior da América do Sul, por óbvio também. Então, a Sinovac, o laboratório Sinovac, fez um acordo em agosto de 2019, muito antes de começar qualquer pandemia, qualquer Covid, qualquer coronavírus, porque havia uma similaridade nos estudos e no desenvolvimento de vacinas. A Sinovac já produzia vacinas, ela não foi criada para produzir a vacina contra a Covid, ela já fazia vacinas na China. Então, quando começou a pandemia, logo no início, no final de março, o Butantan procurou o laboratório Sinovac e disse: nós estamos desenvolvendo uma vacina contra a Covid-19. O Butantan falou: opa, nós temos interesse. E quando foi em abril, final de abril, o Butantan assinou um acordo operacional com a Sinovac, dizendo: assim que tiver a vacina contra a Covid, nós queremos ter a vacina aqui no Brasil e queremos
testar a vacina aqui no Brasil. Uma carta de interesse, uma pré-compra, o que era? Na verdade já foi um contrato. Já? Um contrato para o desenvolvimento da vacina. Tá. Em maio, eles já tinham a vacina pronta. Eles foram muito rápidos. Caramba. Muito rápido. Já tinham a vacina pronta e começaram a fazer a testagem. Nossa. E o Butantan fez a opção de compra de vacinas já em maio. Aí foi contrato. Tá. Não foi nem sequer carta de intenção. Quando chegou em agosto, eles já tinham a comprovação de que a vacina contra a Covid-19, os chineses da Sinovac, era uma vacina eficaz. Aí nós assinamos o contrato para compra de vacina. E fizemos uma compra inicial prevista de 50 milhões de doses da vacina. E aí que nós começamos a oferecer para o governo federal. Não, isso foi em agosto. Em agosto. Em agosto. Tá. Em maio eles começaram a fazer a testagem. Fizeram a testagem em maio, junho e julho. Em agosto já tinha o resultado de eficácia e de segurança da vacina. Tanto que já no no final de setembro, nós já tínhamos aqui 6 milhões de doses da vacina. Finalzinho de setembro, os últimos dias de setembro, que a Anvisa autorizou que tivéssemos aqui para quê? Para fazer a testagem, o Butantan protocolou para fazer a testagem da vacina e, tendo a vacina testada, iniciar a aplicação da vacina. Aí, o maluco começou a dizer, aqui no Brasil, de jeito nenhum, vacina da China, vacina chinesa, vacina do Dória, não vai ter, não pode, não sei o quê. Nós podíamos ter iniciado, Rogério, a vacinação em outubro do ano passado. Outubro. Nós só começamos a vacinar em janeiro e porque nós começamos a vacinar. Não, ele só não... Senão era em abril. Exatamente, ele não quis e não queria que ninguém fizesse. Ele não fez. E não permitia. Falou várias vezes, o maluco falou várias vezes. Não, aqui no Brasil não, essa vacina de jeito nenhum, vacina do Dória, vacina que vai deixar as pessoas loucas, mutiladas, paralisadas, paralíticas, jacaré, tudo quanto era asneira, tudo quanto é bobagem, falou. E proibiu, inclusive, o então ministro Eduardo Pazuello de comprar. No dia 24 de outubro, lembro bem das datas. Poderia ter comprado, então, em outubro já poderia ter comprado. O ministro anunciou a compra de 46 milhões de doses da vacina. O Eduardo Pazuello, agora ex-ministro, anunciou, fez uma live com governadores, com a participação de deputados e de senadores da sede do Ministério da Saúde em Brasília. Vou comprar 46 milhões de doses da vacina do Butantan. No dia seguinte, às 8 horas da manhã, o Bolsonaro desmentiu e desautorizou o Pazuello. Falou, não, vacina da China, não. Quem manda sou eu, não vai ter vacina. E desfez o compromisso que ele tinha assinado, Pazuello tinha assinado, com a decisão de comprar 46 milhões de doses. Aí nós ficamos discutindo, debatendo e principalmente brigando, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal, para ter a liberação da vacina. O que veio acontecer no dia 17 de janeiro deste ano. De outubro para janeiro, todo esse tempo. Nós perdemos outubro, perdemos novembro, perdemos dezembro e 15 dias, na verdade, 16 dias de janeiro. No dia 17, a Anvisa, finalmente reunida, deu o voto positivo favorável, atestando que a vacina Coronavac era segura, era eficaz. E no dia 17, 10 minutos depois da Anvisa dar o último voto, são 5 votos, 10 minutos depois, a Mônica Calazans, enfermeira negra, recebia no braço a primeira dose da vacina no Brasil. Foi a primeira vacinada no Brasil. E a partir daí começamos a vacinação. Se não fosse São Paulo, Rogério, só íamos ter vacina aqui em abril. Caramba. Porque o Pazuello, rendido para o maluco, disse que, quando perguntado, você se lembra até, essa frase vai para a história política do Brasil. Uma repórter perguntou, mas ministro, não está na hora de vacinar? Não está muito tarde para vacinar? E ele respondeu, pressa para quê? Em abril a gente começa a vacinar, porque só ia ter a AstraZeneca em abril. Se não fosse o Butantan, se não fosse São Paulo, modéstia à parte, se não fosse eu, para dizer, vamos vacinar, quantas vidas mais nós teríamos perdido? Iam perder janeiro, iam perder fevereiro, iam perder março, iam começar a vacinar em abril. O Brasil já perdeu 525 mil vidas. 525 mil pessoas estão mortas. E para quê? Para quê? Para satisfazer... É uma briga, é um ego? É o quê? Para satisfazer o desejo sádico. Só pode ser isso. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Eu tento entender, tá? Mas é difícil de entender. Mas eu não consigo entender. Eu não consigo. Maluco não dá para entender. Não dá para interpretar maluquice. Até porque ele tinha na mão uma oportunidade única na história. Nunca nenhum presidente do Brasil teve uma oportunidade de salvar tantas vidas. Claro. Porque a gente não viveu o período de guerra. E ele tinha na mão. E ele falou, quer saber?
eu não vou pensar em ninguém, eu vou pensar em mim, ou sei lá, eu não sei. Vou bancar. Vou Quantas bancar. vezes ele disse, essa vacina não? Quantas vezes ele falou, é gripezinha, A resfriadozinho? cloroquina, apostou na cloroquina. Comprou milhões em cloroquina e não comprou milhões de vacina. Quem pagou isso? Os que estão mortos hoje. Exatamente. Nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, pessoas queridas estão como, mortas. Não tem como não E ficar muitos estão revoltado. internados ainda até hoje em hospitais. Não tem como não se revoltar disso. Porque a gente não tá brincando, não é uma coisa de e se? Cara, a gente sabe que se tivesse Uma comprado... pandemia. A pandemia afetou 216 países do mundo. Teve um 4 milhões de pessoas, Rogério, estão mortas nesse momento. Exatamente. 4 milhões de pessoas. Há quanto tempo a gente não ouvia algum tipo desse... Cara, é uma coisa que parece que a gente tá na Idade Média, uma coisa medieval. E hoje o Brasil virou pária do mundo. Ninguém quer o Brasil. Exatamente. Nem os brasileiros. Ninguém quer. Fala do Brasil aqui não entra, aqui não pode. Aqui não tem visto, aqui não pode. O Brasil não. Imagina, o Brasil era um país querido, amado, todo mundo gostava do Brasil, Rogério. Vai demorar para tirar as dificuldades, os problemas do Brasil, mas todo mundo adorava a musicalidade, o jeito alegre, brincalhão, bonito do Brasil. Todo mundo, o mundo inteiro. Eu morei fora do Brasil, estudei fora do Brasil, eu sei, eu estou falando isso porque sei, e viajei também, mas eu morei fora do Brasil, morei nos Estados Unidos, morei na Europa. O Brasil sempre foi um país querido. Hoje ninguém quer o Brasil, porque tem um maluco que falou que não, que isso é gripezinha, resfriadozinho, e agora nós nos tornamos párias do mundo. Ninguém quer. É um país indesejado com um povo indesejado. Olha que tristeza isso para nós. Sem contar 526 mil mortos. Mas você acha que o fato de você ter levantado essa bandeira e ir atrás pesou nessa decisão? Se fosse um aliado dele que tivesse descoberto esse caminho... Não ia fazer a menor diferença. O problema era a China, você acha? Não, a menor diferença é que ele é maluco. Eu tô tentando entender o que... Escuta, ele negou a vacina da Pfizer. Agora, a CPI provou isso. Veio um imunologista aqui, né? E ele falou que, cara, todo mundo ofereceu para ele lá atrás. Em janeiro. A Pfizer, você viu a denúncia feita pela CPI? Em janeiro... A Pfizer fez 8 ofertas da vacina para o governo brasileiro, para o Ministério da Saúde, que disse não para essa vacina. E você sabe... E a AstraZeneca confiou numa vacina que demorou e não estava pronta. Negaram a Moderna, a outra vacina americana, que ainda não está aqui no Brasil, e a vacina da Janssen também disse não, como disse não para a Coronavac. Se não fôssemos nós, hoje é para dizer, desculpa estar batendo aqui na mesa, mas se não fôssemos nós, vai vacinar... e vai ter a vacina, porque nós vamos ao Supremo Tribunal Federal, não teria vacina, só estaremos vacinando a partir de abril e com uma vacina. A AstraZeneca, eu não tenho nada contra essa, acabei de dizer que era uma boa vacina, mas não era suficiente, como não é, de fato. Né? Tem que pegar um pouco daqui, um pouco dali. Por quê? Porque a gente está pegando... essas outras vacinas, está pegando o resto. Todo mundo está sendo vacinado, está sobrando, está vindo para cá. Sendo que a gente podia estar nessa linha de frente de pegar logo essa... O Brasil podia ter sido um dos primeiros países, um dos 5 primeiros países do mundo. Com a infraestrutura que a gente tem para vacinar, nossa. E hoje nós poderíamos estar com o país, hoje, praticamente com a vacinação completa, mais de 80% hoje. E olha o sofrimento que a gente ainda está. Olha quantas mortes por dia nós temos, quantas pessoas perdemos. Quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, nos assistindo aqui, duvido que alguém não tenha tido alguém da família, ou pelo menos alguém querido, um amigo, que se foi pela Covid. E às vezes se foi assim, 5 dias, pum! Não, era muito rápido, muito rápido. Assim. E a vacina salva. Por isso que eu quero enfatizar também, Rogério, quem tomou a primeira dose tem que tomar a segunda dose. Não pode esquecer de tomar. Mesmo que atrasado, mesmo que tenha perdido o prazo, não tem problema. Dá pra... Não tem problema, não estou aqui falando como infectologista, como médico, mas eu consultei os médicos e eles dizem, mesmo que você tenha perdido o prazo, tome a vacina. É melhor do que não tomar. É melhor do que não tomar. O não tomar significa risco e tomar significa imunidade, você está protegido.